Deixa eu... Ah, já saiu a aula, peraí. Então, eu vou convidar a Aline, né? A Aline Rissato. Deixa eu ver onde está a Aline, achei. Agora tem um monte de gente aqui, tem as aulas eu já subi tudo, aí eu fico meio perdida aqui onde está. A Aline já esteve conosco de manhã falando, né, sobre o gerenciamento da incontinência fecal. Então, agora eu vou pedir para que a Aline faça a apresentação, né, em relação ao controle, né, o gerenciamento do biofilme. Aline, você também tem 20 minutos para fazer a apresentação. Se você julgar que a gente possa te avisar, a gente te avisa quando tiver faltando 2 minutinhos, tá bom? Tá bem, tá joia. Obrigada mais uma vez, né? A gente já conversou pela manhã, e até só um pouquinho antes de começar, colocar também à disposição o serviço da Convatec, porque eu estava assistindo as outras apresentações e foi falado muito sobre os pacientes estomizados, como é que está esse recebimento dos insumos, e até para eu não esquecer de falar posteriormente, nós temos a Ana Carolina, eu posso colocar o contato dela depois, que ela faz o atendimento do Mi Plus com você, que é o nosso programa de atendimento ao estomizado, e que a Convatec está trabalhando nesse sentido de tentar atender esses pacientes, fornecer equipamento, né, de maneira gratuita, até esses pacientes conseguirem reestabelecer a aquisição, né, dentro ou do serviço de saúde ou dos polos, né, da Secretaria de Estado que está se reorganizando frente a isso. Então, o Mi Plus com você, né, da Convatec, está à disposição para esses pacientes, para essas pessoas estomizadas que fazem uso do equipamento coletor. Tá bem? Obrigada, Aline. Que ótimo, obrigada. Obrigada. Então, falando do Aquacel, hoje é mais extra, né? Que é a nossa tecnologia More Silver e a sua utilização para o gerenciamento do biofilme. Até assistindo a apresentação das colegas, para mim ficou bem mais fácil falar sobre esse produto, porque elas fizeram excelentes apresentações e entraram realmente no que eu estava trazendo para vocês, que é o gerenciamento do biofilme, e no caso, né, enquanto Convatec, com a utilização da tecnologia More Silver. Pode passar, por favor? Dentro, então, do que foi falado, né, pelas colegas, a gente entende que o atraso no processo de cicatrização acaba levando à cronificação dessas lesões. E isso, claro, vai se dar por uma infinidade de fatores que levam a esse atraso. Cargas microbianas presente no leito da ferida, tecido desvitalizado, excesso de exudato pela presença da metaloproteinase, que vai degradar o tecido de granulação, e muito somado a isso também está a resistência antimicrobiana, que a gente sabe que, como a colega Camila falou, nós temos 78% das feridas que se tornam crônicas, ou seja, de difícil cicatrização, desenvolvem uma resistência antimicrobiana e acabam levando à formação do biofilme. Então, se a gente for pensar nesse contexto, é aquele círculo vicioso realmente, né? Onde eu tenho um atraso no processo cicatricial, independente do motivo que leve a esse atraso, um déficit nutricional, uma doença metabólica ou a própria colonização microbiana, que faz com que a minha ferida não cicatrize no prazo determinado e isso venha a ter a formação do biofilme. E se a gente pensar no cenário atual, com 78,6% das feridas de difícil cicatrização que tem a formação do biofilme, a gente sabe que precisa-se instituir métodos de limpeza e desbridamento e utilizar algumas coberturas que realmente respondam a esse cenário que a gente se encontra. Pode passar?
E aí também lembrando, né, como também já foi dito, o que é o biofilme, né? O biofilme, então, ele é uma comunidade que ele é extremamente estruturado de micro-organismos. Quando a gente olha para um biofilme, pode passar para o próximo, por favor? Que eu acho que volta um só. Esse aí. A gente, olhando para esse slide especificamente, a gente consegue entender o ciclo de formação do biofilme. Porque se nós estamos falando de feridas crônicas, feridas de difícil cicatrização, melhor dizendo, né? Toda ferida de difícil cicatrização tem uma carga microbiana presente. Só que, geralmente, no início, o que nós temos? Uma carga microbiana que é formada por bactérias que são planctônicas, que são aquelas bactérias, como a gente vê aqui na primeira parte aqui do slide, são aquelas bactérias que vivem sozinhas dentro do exudato, né? Que ainda não se aderiram ao tecido e ainda não formaram aquela capa de proteção que é a substância polimérica extracelular. Então, neste momento, quando nós ainda temos bactérias que são planctônicas, a gente pode demandar da utilização de antimicrobianos tópicos que vão ser efetivos, mas quando? Neste momento. A partir do momento que a bactéria, que ela, quando é planctônica, ela tem uma capacidade de emitir o que a gente chama de sinal de quórum, para ela avisar as outras bactérias da mesma família que ela se aderiu a determinado ponto e que juntas elas podem, então, construir, ou melhor, formar essa substância polimérica extracelular, que é o biofilme. E dentro dessa SPE, fazer o crescimento e a maturação. E após, lógico, isso, ela ainda consegue entrar numa fase gestacional, ou melhor, lançar para o meio da ferida novas bactérias que vão reiniciar esse ciclo. E o mais interessante de tudo, quando a gente olha para esse ciclo de formação do biofilme, é entender os times, ou melhor, os tempos em que isso acontece. Porque a bactéria, ela se prolifera de uma maneira tão rápida, como a colega também falou, eu tenho uma bactéria que está lá 10 a terceira potência, ela vai se multiplicar e vai 10 a quinta, 10 a sétima, em questão de 2 a 4 horas. E isso me dá uma formação de biofilme dentro de 6 a 12 horas, né? Então, essa reformação, ou melhor, essa reformulação do biofilme é o que a gente precisa evitar. Né? Evitar com limpeza, com desbridamento, com utilização de coberturas que quebrem esse ciclo, né? Porque vai só dessa maneira, quebrando esse ciclo e diminuindo a carga microbiana, que a gente vai conseguir quebrar realmente essa cadeia. E aí, pode passar, por favor? A gente sabe, então, que nós não visualizamos o biofilme. O que a gente visualiza? A gente, na verdade, sugestiona que esse biofilme existe, a partir do momento que aquela substância viscosa, mucoide, ela passa repetidamente a se apresentar no leito da nossa lesão. Algumas mais esverdeadas, outras mais amareladas, como uma clara de ovo, por exemplo, só que todo dia, quando eu vou fazer a troca do curativo, ela está presente novamente nesse leito da ferida. Pode passar. E realmente a gente não enxerga ele a olho nu. Como eu falei, nós sugestionamos que o biofilme está presente pelo aspecto, ou melhor, pela característica que a lesão vai nos apresentar. Pode passar. E esses critérios vão estar principalmente relacionados não só ao que eu enxergo, né, que é aquela substância esverdeada, mucoide, mas também a falha no tratamento, se eu já estou utilizando e eu tenho uma estagnação desse tratamento, um aumento do exudato, aumento do odor, né, uma granulação que se torna muito friável e a qualquer tipo de manipulação esse tecido sangra
então eu não estou nem enxergando a substância viscosa, mas ao mínimo de manipulação, eu vou fazer uma limpeza, eu já tenho sangramento, né? Eu tenho aquele tecido que tem essa fragilidade, então eu já posso entender que nesse tecido existe uma carga microbiana já em elevação. Pode passar. E para fazer isso, então, né, para conseguir combater o biofilme, então eu tenho que identificar, eu tenho que saber que ele está presente, eu tenho lá uma série de critérios que me levam a essa identificação, e eu preciso, para conseguir destruir e combater, utilizar algumas estratégias que ajudem no desbridamento, não só na limpeza, mas também na diminuição dessa carga microbiana, para que eu consiga efetivamente destruir e, principalmente, interromper a cadeia de formação do biofilme. Pode passar. Em 2020, né, foi feito o lançamento desse guideline internacional, que é o Guideline de Wound Hygiene, que é de higiene da ferida, que ele traz para a gente 4 passos básicos para que nós consigamos quebrar, ou melhor, interromper esse ciclo de formação do biofilme. E o próprio nome, como já diz, na higiene da ferida, é para ser totalmente condizente com a minha prática. Ou seja, se eu penso em higiene, por exemplo, higiene bucal, eu faço todo dia, né? Higiene corporal, a higiene da ferida precisa ser realizada diariamente ou a cada troca de cobertura. E ela precisa conter as 4 etapas para que ela realmente seja efetiva e para que eu consiga quebrar esse ciclo, interromper a produção do ciclo de formação do biofilme. Pode passar. Essa cicatrização, então, que ela passa a ser uma cicatrização proativa. Por que proativa? Porque eu estou estimulando a ferida a desenvolver, ou melhor, a fazer com que a higiene da ferida ela reative o leito e nós tenhamos a quebra desse biofilme, evite a reformação desse biofilme. Então, essa avaliação abrangente, né, holística do paciente, a monitorização constante desse paciente tem que ser levada em consideração, mas nunca esquecendo esses 4 passos que são fundamentais para o processo, para que o processo cicatricial ele se restarte, na verdade. Eu preciso startar uma coisa que está lá parada, que está realmente adormecida no leito dessa ferida. Pode passar. E aí, para isso, né, os colegas já falaram, não vou me ater muito a isso, mas nós começamos sempre com a limpeza. Pode passar, por favor. A limpeza, ela vai demandar como solução o que eu tiver no meu serviço, pode ser a solução fisiológica. Claro que se eu já tenho a presença do biofilme, os antissépticos que contenham surfactantes, PHMB, ou o próprio produto que a colega acabou de falar anteriormente, eles devem ser utilizados, né? Mas nada exime uma boa limpeza com uma solução fisiológica. Pode passar. O desbridamento, a mesma coisa, né? Pode passar, por favor. A gente precisa oferecer para o organismo uma janela, né, de tempo para que a substância, ou melhor, o produto que eu vou utilizar, faça efeito, né? De nada adianta eu pegar o próprio Aquacel ou qualquer outro curativo, qualquer outra cobertura e colocar numa lesão que não teve a devida limpeza e o devido desbridamento. Porque essa minha janela de oportunidade, essa janela de tempo que eu vou ter para exercer o efeito da cobertura, vai acontecer principalmente no momento que eu tiver a minha lesão limpa e desbridada, e aí sim, a minha cobertura, que se vocês viram lá, não sei se vocês lembram, os 4 passos do Wound Hygiene, limpeza,
desbridamento, remodelamento e escolha da cobertura. Então, a minha escolha da cobertura, ou seja, o meu tratamento tópico, ele vem para coroar uma técnica de limpeza, desbridamento e remodelamento que eu fiz anteriormente. Pode passar. A técnica, então, de desbridamento, nós vamos escolher de acordo com todo o contexto do paciente, o objetivo do tratamento que eu estou exercendo, e, claro, o meu recurso, e não é nem só o meu recurso material, é também o meu recurso humano, né? Porque a gente sabe que nem todos os profissionais estão aptos para fazer alguns tipos de desbridamento. Mas isso, gente, não me exime de escolher uma técnica, nem que ela seja a mais simples possível, mas que ela precisa ser exercida e de maneira proativa para que, junto com uma combinação de solução e força mecânica, eu consiga remover a carga microbiana e poder fornecer aquela janela para que a minha cobertura realmente faça o efeito desejado. Pode passar. O remodelamento, então, pode passar, nada mais é que o cuidado que eu vou ter com a minha região periferida, né? Porque às vezes a gente olha tanto para o leito da lesão, olha tanto para o tecido que está aderido ao leito e esquece-se muito das margens, né? E lembrando que a margem periferida, ela precisa considerar uma média ali de 5, às vezes até 10 centímetros perilesão, para que essa área que é saudável, que vai me fornecer o epitélio, né, a migração epitelial para o fechamento da lesão, ali tem que estar saudável. Outra coisa que é extremamente importante, a maioria da carga microbiana, ela faz adesão em borda, porque ali eu tenho uma mistura de tecido saudável com tecido inviável, muitas vezes, que é um excelente ponto de fixação para a carga microbiana. Então, além do desbridamento, a limpeza precisa abranger uma área, né, maior, ou seja, uma área em torno ali de um raio de 5 centímetros para o cuidado dessa lesão. E, claro, se eu tiver tecido inviável, eu preciso ou agudizar essas bordas ou remover de alguma maneira essas bordas que não são viáveis. Pode passar. E por último, né, e daí não menos importante, a aplicação da cobertura, né? Como eu falei, eu limpo, desbrido, remodelo, aí eu venho com a cobertura, né? E essa cobertura eu fiz todo um preparo de caminho para que essa cobertura seja eficaz. Pode passar. Então, preconizar pela utilização de coberturas que tenham antimicrobianos, né, tópicos, para fazer o gerenciamento dessa carga microbiana. E também, pode passar, por favor, lembrar que a gente precisa, dentro desse cuidado, como eu acabei de falar, proteger a minha pele perilesional, porque vai ser dali que vai sair a contração da margem da minha lesão. Pode passar. E para finalizar, né, como a gente está falando de cobertura, dentro do portfólio da Convatec, nós temos o Aquacel AG+ Extra, que é uma cobertura que tem muito mais que prata, por isso que ele é a tecnologia More than Silver, né? Que é uma tecnologia onde nós trabalhamos com um produto que é 100% carboximetilcelulose, ele tem 1,2% de prata iônica na sua composição, e além da prata, ele tem o ácido etileno diamino, que é o EDTA, e o cloreto de benzetônio, que é o BEC. Pode passar. E aí, dentro, então, desta composição do Aquacel, o que nós temos? A prata, que tem um efeito antimicrobiano, né, como um agente antimicrobiano propriamente dito, mas eu tenho um surfactante e um quelante de metal. Esses dois, como eles trabalham em sinergia, eles desestabilizam a estrutura do biofilme, ou seja, ajuda a romper o biofilme e, principalmente, ajuda a evitar a reformação desse biofilme, ajuda a evitar que a bactéria consiga se reorganizar
e reproduzir essa substância polimérica extracelular. Pode passar. E além, né, como eu falei, por que é Morden Silver? Porque além de prata, além de EDTA e cloreto de benzetônio, a gente tem os benefícios da tecnologia Hydrofiber, que é a tecnologia de fabricação do Aquacel, né, que é a estrutura 100% carboximetilcelulose, que tem essa capacidade de absorver o exudato, reter o exudato dentro da fibra, fazendo a conformabilidade ao leito da lesão, que diminui os espaços mortos e a proliferação da carga microbiana e faz toda a proteção da minha margem perilesional pela capacidade de transferência vertical do exudato para uma cobertura secundária. Pode passar. Aqui só mostrando, pode passar mais uma vez, por favor, como que a lesão fica, né, depois da limpeza, do desbridamento, a ação da prata do Aquacel, né, que se liga ao DNA da bactéria, ou melhor, se liga à membrana celular bacteriana e mata essa bactéria por asfixia. Então, a prata do Aquacel não é uma prata citotóxica, ela não é liberada no leito da lesão, né? Ela fica dentro da fibra e mata a bactéria dentro da carboximetilcelulose. Pode passar, que a gente já está finalizando, tá? E aí, só para lembrar, então, que são potentes tecnologias, ou melhor, são duas potentes tecnologias, onde a gente vai ter a tecnologia Hydrofiber, que é essa carboximetilcelulose que absorve, retém a carga microbiana dentro da fibra, mata pela ação da prata, mas também que tem agentes antibiofilme que tem essa capacidade de quebrar o biofilme e destruir a substância polimérica extracelular. Pode passar. Pode passar também, que isso a gente já falou bastante sobre a diferença. E aqui só para mostrar, né? E finalizando, onde que age cada uma desses componentes. A prata, que age na bactéria enquanto ela ainda é planctônica, e o EDTA e o cloreto de benzetônio, que agem no biofilme quando ele já está formado, já está maduro. Pode passar. O Aquacel, ele está dentro do guideline, né, que as colegas também mencionaram. Então, ele também é uma substância, um produto, melhor dizendo, tópico, que é aprovado internacionalmente para utilização e que erradica o biofilme e previne a reformação desse biofilme. Pode passar. E uma coisa que também é importante, só realmente para finalizar, lembrar que o Aquacel, pela carboximetilcelulose e essa sinergia do EDTA e do benzetônio, ele tem um pH de 5,5. E a gente sabe o quanto é importante você devolver a acidez ao leito da lesão para evitar a proliferação microbiana. E o Aquacel tem essa capacidade, então, de trazer novamente aquele pH alcalino da lesão crônica para um pH mais ácido, evitando a proliferação da carga microbiana. Pode passar. Pode passar também, que aqui a gente já falou, né? E quando que a gente utiliza o Aquacel, né? Em qualquer tipo de ferida, desde que nós tenhamos exudato, né? Para que ele gelifique a fibra e consiga fazer o gerenciamento desse exudato. Pode ser utilizado por até 7 dias e a troca é conforme saturação. Então, em qualquer lesão infectada com suspeita de biofilme ou com a presença do biofilme, você pode estar utilizando essa cobertura. Pode passar. Aqui eu tinha colocado mais casos, mas até para a gente finalizar, então, só para mostrar para vocês uma úlcera de pé diabético, né? Uma lesão infectada, colonizada, com todos os processos infecciosos e biofilme presente. E após o tratamento, a limpeza da ferida e a utilização do Aquacel, com 100 dias, 3 meses, totalmente cicatrizado.
Gente, acho que era isso. Tentei ser o mais breve possível, né? Até agradeço as colegas que me ajudaram com o conteúdo, que eu consegui até passar mais rapidinho para acabar não atrasando, e que, na verdade, era mais uma complementação ao que elas já haviam mencionado. Mas você foi precisa, just in time. Foram 20 minutos certinho que a gente está marcando aqui, viu? Obrigada. Obrigada, Aline. Imagina, Obrigada eu que por agradeço. disponibilizar Nós que agradecemos, Aline. tá? Eu que Depois agradeço, a gente. gente coloca em contato você com a Clarissa, com a Raíssa e com o Tá doutor Eduardo. bem. Aí eu acho que fica uma, né, uma conversa mais direta e vocês Sim, conseguem. eu passo todo esse contato e o que a gente está conseguindo fazer através da Convatec, do nosso distribuidor, que é a FufaMed, no Rio Grande do Sul, né, que eles estão realmente com uma força-tarefa bem legal e que a gente pode estar ajudando de algumas maneiras. Tá bom, depois eu te passo as informações. Tá Obrigada, bem, Aline. obrigada. Obrigada, Aline. Tchau. Tchau. Obrigada.